Olá, eu sou Antônio Benedito, da Absolive Consultoria. Temos conversado em uma série de vídeos sobre simulação e sua aplicação às decisões sobre gestão de capital de giro. Introduzindo o assunto de hoje, vamos imaginar a simulação de duas variáveis simultaneamente. Por exemplo, prazo para pagamento a fornecedores e manutenção de itens estocados. Vamos chamar essa manutenção de itens estocados de idade média dos estoques, prazo médio de pagamento a fornecedores e prazo médio de pagamento. A questão é, se aumentar o prazo de pagamento com fornecedores, a gente melhora o caixa. Se reduzir o estoque, a gente também melhora, né? Então, prazo maior com fornecedores, melhor situação de caixa. Estoque menor, caixa melhor também. E qual o impacto se a gente atuar nessas duas coisas simultaneamente? A gente vê que, mexendo no prazo médio de pagamento, na idade média dos estoques, a gente modifica o ciclo financeiro, que modifica o giro de caixa, o que vai ter um impacto positivo na necessidade de manutenção de um caixa mínimo operacional. Esse caixa será menor. Isso vai impactar positivamente, diminuindo a nossa necessidade de capital de giro e, por conseguinte, diminuindo até mesmo, né, a nossa necessidade de capital próprio para financiamento desse capital de giro. Nesse contexto, a gente vê que, mexendo no prazo médio de pagamento, na idade média dos estoques, a gente modifica o ciclo financeiro, que modifica o giro de caixa, o que vai ter um impacto positivo na necessidade de manutenção de um caixa mínimo operacional. Esse caixa será menor. Isso vai impactar positivamente, diminuindo a nossa necessidade de capital de giro. Vamos imaginar a simulação de duas variáveis simultaneamente. Por exemplo, prazo para pagamento a fornecedores e manutenção de itens estocados. Vamos chamar essa manutenção de itens estocados de idade média dos estoques, prazo médio de pagamento a fornecedores e prazo médio de pagamento. A questão é, se aumentar o prazo de pagamento com fornecedores, a gente melhora o caixa. Se reduzir o estoque, a gente também melhora, né? Então, prazo maior com fornecedores, melhor situação de caixa. Estoque menor, caixa melhor também. E qual o impacto se a gente atuar nessas duas coisas simultaneamente? Diminuindo até mesmo, né, a nossa necessidade de capital próprio para financiamento desse capital de giro. Nesse contexto, pensamento, né, no contexto desse estudo, que a gente tem diferentes formas de simular. Por enquanto, nós estamos trabalhando com modelos lineares. A gente vai evoluir daí, né? Porque a realidade dos negócios ela é complexa, apesar desses exemplos serem simplificações para facilitar o entendimento do conceito. A gente começa com modelos lineares, equações do primeiro grau, e evolui rumo a sistemas complexos, onde uma variável tem múltiplos efeitos em outras variáveis que, por sua vez, agem sobre ela simultaneamente. Nesse modelo inicial, a gente tem aqui um enfoque determinístico, as coisas são certas, ou acontecem ou não acontecem. E na vida real existe a incerteza, as coisas acontecem ou não acontecem em determinado grau, a realidade é fuzzy, ela é nebulosa, né? Ela é ambígua. E, finalmente, no nosso modelo, os resultados das decisões são aditivos, né, lineares, e na vida real eles são interativos, né? Então, a variável responde à ação feita sobre ela. Nesse vídeo também a gente estuda pela primeira vez o impacto do custo de oportunidade, o custo do capital, retroalimentando a necessidade de capital. E aí a gente usa uma formulinha, uma pequena ajuda da matemática, que possibilita a gente medir com exatidão quanto esse custo do capital afeta a necessidade de capital. A gente vai ver que conforme as taxas variam,
a gente vai ter aí um multiplicador sobre a necessidade do capital de giro em função do custo de capital. Seja esse custo do capital próprio, um custo de oportunidade sobre o capital próprio, seja o custo do capital de terceiros. Então, exige aí uma leitura estratégica dessa necessidade, onde quanto maior o custo do capital, mais o sistema incha, mais a necessidade de capital de giro e do seu financiamento aumenta. Trabalhamos com o exemplo do último vídeo semelhante a esse que está aqui, onde nós tínhamos estoques mantidos por alguma coisa em torno de 30 dias, prazo médio de recebimentos da ordem de 30 dias, prazo médio de pagamentos da ordem de 30 dias. Levava estoques no valor de 100 mil moedas, clientes no valor de 100 mil moedas. Nessa situação inicial, a gente estava imaginando prazos para pagamento de 30 dias, levando a manutenção de um contas a pagar médio de 100 mil. Também consideramos a existência de desembolsos necessários, desembolsos totais anuais da ordem de 2.400.000. Com isso, a gente chegou aqui a uma necessidade de manutenção de um caixa mínimo operacional de 200 mil, levou a uma necessidade total de capital de giro da ordem de 400 mil, 100 mil de estoque, 100 mil de clientes, 200 mil de caixa, levando também a uma necessidade de capital de giro líquido da ordem de 400 mil, menos 100 mil de fornecedores, a princípio de 300 mil. Mas aqui ocorre aquele aspecto, não é? O custo do capital, o capital tem um custo, e esse custo impacta a própria necessidade do capital, retroalimenta a necessidade de capital. Então, o custo necessário para a manutenção do capital de giro passa a ser os 300 mil mais o seu custo. Usando uma fórmula matemática, pouquinha coisa mais aprimorada, a gente chega a esse número de 307.692,31. Nele, então, a gente tem o custo de oportunidade do capital retroalimentando a necessidade de capital. E aí a gente passou a olhar as diferentes decisões, primeiro isoladamente, se a gente, por exemplo, conseguisse modificar o prazo médio de estocagem, se a idade média dos estoques passasse a ser de 20 dias e não mais de 30 dias. Nesse caso, a nossa necessidade de manutenção de um caixa mínimo operacional cairia para alguma coisa da ordem de 133 mil. A nossa necessidade total de capital de giro cairia para alguma coisa da ordem de 300 mil. E o nosso capital de giro líquido cairia para alguma coisa da ordem de 205 mil. Incorporando, novamente, o custo de oportunidade do capital. De verdade, se a gente não considerasse esse custo, a nossa necessidade, o nosso capital de giro líquido seria de 200 mil. 300 mil de necessidade de capital de giro, menos 100 mil de fornecedores. Mas o capital tem um custo, seja o capital próprio, esse custo tem que ser remuneração do acionista, do sócio. Se é capital de terceiros, esse custo vai ser os juros pagos aos bancos. Então, a manutenção da estrutura de capital tem um custo que passa a integrar a necessidade de capital. E assim, o nosso capital de giro líquido passaria a ser não de 200 mil, mas de 205 mil. Quando a gente olha isoladamente apenas a decisão de mudança de prazo médio de pagamento, então, a terceira coluna aqui, se a gente modificar apenas o prazo médio de pagamento, mantendo a idade média dos estoques em 30 dias, mantendo o nosso prazo médio concedido aos clientes, o prazo médio de recebimento de 30 dias, mas alterando, vamos imaginar que a gente tenha conseguido negociar com os nossos fornecedores prazos de pagamento um pouquinho coisa maiores, de 45 dias. Nesse caso, o nosso caixa mínimo operacional, ele cairia dos 200 mil iniciais para 100 mil. Nossa necessidade total de capital de giro agora iria para 300 mil. 100 mil de estoques, 100 mil de financiamento aos clientes e 100 mil de manutenção do caixa. Então, sem considerar o custo do capital, a nossa necessidade de caixa, de capital de giro líquido, seria alguma coisa da ordem de
150 mil, mas considerando o custo do capital, teríamos 153.800 de capital de giro líquido, um custo de capital da ordem de 3.750. Agora, finalmente, quando a gente considera as duas decisões conjuntamente, a decisão de modificar prazo médio de estocagem, a decisão de diminuição no prazo médio de pagamento, idade média dos estoques caindo para 20 dias e prazo médio de pagamento, desculpe-me, aumentando e não diminuindo, aumentando para 45 dias. A gente teria aqui uma necessidade de caixa mínimo operacional caindo de 200 mil para 33 mil, alguma coisa da ordem de 33 mil. Nossa necessidade de capital de giro saindo de 400 mil para 200 mil. E o nosso capital de giro líquido saindo de uma necessidade de investimento de capital próprio da ordem de 308 mil para uma necessidade de investimento de capital próprio da ordem de 51 mil, já incorporando aqui o custo de manutenção do capital. Se a gente não considerasse esse custo, o nosso capital de giro líquido seria da ordem de 200 mil menos 150 mil, de 50 mil. Considerando o custo de oportunidade do capital, lembra que esse custo de oportunidade ele retroalimenta a necessidade de capital. Daí a gente chegar aqui nos 51.282. O custo do capital que vai ser pago aumenta o capital necessário, que por sua vez aumenta o custo, que por sua vez aumenta o capital necessário. Isso geraria um ciclo sem fim, que a gente resolve com um estudo de séries, matemática, e tem aí uma formulinha que permite a gente calcular esse valor com exatidão. Ao simular as duas decisões conjuntamente, a gente foi capaz de captar coisas, que cada uma delas isoladamente não mostrava para a gente, ou seja, a contribuição conjunta das duas decisões na diminuição do custo do capital e na diminuição da necessidade de capital de giro líquido, investimento de capital próprio, e na diminuição na necessidade de caixa ser mantido. Interpretando o modelo, quando a gente simula mais de uma variável simultaneamente, e mais do que isso, elas interagem, elas se retroalimentam, a gente acaba tendo uma situação de incerteza, uma situação não linear. Por exemplo, aqui a idade média dos estoques afeta o início do ciclo, prazo médio de pagamento afeta o final do ciclo, os efeitos se cruzam, o custo de oportunidade sobre o capital, ele aumenta a própria necessidade de capital. Então, essas decisões interagem entre si. E o resultado não é linear, o resultado é composto. Pequenas mudanças simultâneas podem gerar efeitos maiores e inesperados. Então, concluindo esse vídeo, esse segmento, a complexidade leva à necessidade da simulação. Múltiplas variáveis, como nesse exemplo, onde a gente tem a questão de prazo para pagamento, prazo para recebimento, idade média dos estoques, a gente poderia falar em demanda, em preço e demanda, a gente tem a questão dos juros e do custo do capital próprio. Tudo isso interage e mais em um ambiente de risco, incerteza, variabilidade, onde os resultados não são mais determinísticos, mas sim probabilísticos. Então, a ideia do planejamento exige que a gente simule para esta realidade complexa. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.